Olá, aqui é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre sockets. É um conceito na computação muito importante. Ele é o que rege a, a construção de servidores na internet. Por exemplo, quando você tem o seu joguinho lá, vamos pegar um jogo aí, um Minecraft da vida. Minecraft ele tem um servidor do qual ele possui uma conexão aberta para sockets, para clientes, para usuários. Vamos supor que eu vou jogar em um servidor de Minecraft e eu preciso me conectar no servidor. Eu me conecto via socket, no qual eu consigo ter uma conexão direta com aquele servidor. Fortnite, servidor de Fortnite também, via sockets. Óbvio que isso é muito escondido pra gente, a gente não vê isso, certo? Mas a aula é justamente sobre isso. Como que você consegue construir um servidor no qual você consegue expor uma comunicação com outros clientes utilizando socket. E eu vou estar utilizando o Java, né, para estar mostrando isso. Lembrando que socket não é do Java, socket é um conceito de computação para fazer comunicação entre duas pontas. E eu vou estar utilizando aqui hoje esse exemplo para mostrar para vocês. Vou criar um servidor e vou criar um cliente que se conecta nesse servidor para mostrar para vocês. Bom, vamos lá, né? Eu vou começar aqui, galera. Eu vou criar um atributo aqui que ele vai ser a porta de conexão que eu vou estar utilizando aqui. A porta que o servidor vai rodar no meu computador, tá bom? Eu escolhi aqui a 8089. Tá bom. Eu vou abrir aqui, galera, Aliás, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Server socket. Server recebe new server socket vou rodar ele na porta 8089. Eu passo porta como parâmetro aqui para o server socket. Olha só que interessante. Ele tem aqui uma exceção. Então eu vou precisar rodar esse cara aqui dentro de um try catch. Por quê? Porque o socket ele tem aquela exceção de I/O, de input output, uma exceção que se dá a problemas ligados à entrada e saída de dados. Como o servidor ele faz conversas de entrada e saída, é normal que eu precise utilizar essa exceção. Então, olha só, basta eu chamar o try-catch aqui, certo? E aqui no catch eu coloco uma exceção para I/O exception. Beleza, deixa ela aí. Hoje não é uma aula de exceções, né? É só mesmo pra gente cobrir o nosso server aí. Bom, é isso. Olha lá, ó. Meu servidor ele tá criado. Eu vou até colocar aqui, ó. Salt servidor rodando na porta mais porta. Tá bom? Se eu executar o nosso programa aqui, ó. Servidor rodando na porta 8089. Aí o nosso código terminou. Por que que eu executei o código? Ele rodou o servidor e ele fechou tudo. Porque, galera, a única coisa que eu fiz aqui foi criar o servidor e rodar ele em tal porta. Mas eu não fiz nada com ele. Eu não fiquei esperando conexão nenhuma. Quando a gente cria um server socket, a gente precisa criar um socket para que eu passe para o servidor e o servidor passe a escutar naquela porta. Então, como que eu faço isso? Criando um socket. Então, olha só, vou criar um while aqui, um loop finito, né? Passar aqui, ó, while true. E dentro desse while true, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um socket. Eu vou chamar de cliente. Deixa eu chamar aqui de servidor. Aí o cliente é servidor.accept. O accept ele retorna justamente, galera, um socket, tá? Como é que isso funciona? O accept faz com que o servidor passe a esperar uma conexão. E quando uma conexão é feita com o meu servidor, ou seja, na porta 8089, de um outro socket de uma outra aplicação, eu separei aqui, ó, um outro IntelliJ para a gente construir aqui o nosso cliente. Quando ele conecta aqui, ele simplesmente ele consegue iniciar essa conversa. Então, olha só, depois que eu executar, a gente vai construir, tá, o cliente, depois que a gente executar ele conectar aqui nesse servidor na porta 8089, eu vou printar o seguinte, ó.
cliente conectado. E aí, eu vou passar aqui, eu vou passar o seguinte, ó, cliente mais cliente.get net address.get host address para pegar o endereço da pessoa que conectou no meu servidor, mais conectado. Ou seja, conectou. Pronto. Eu fico aguardando. Olha só o que vai acontecer. Beleza, eu vou colocar aqui o 78. Aguardando uma conexão. Olha lá, vou executar para vocês verem. Olha lá, ó. Eu iniciei o meu servidor, né? Ó, servidor rodando na porta 8089 e depois um salt aqui para aguardando uma conexão. Aguardando uma conexão. Veja que o de baixo aqui, ó, o cliente que conectou não imprimiu aqui no meu log. E por que isso? Porque ele parou bem aqui, ó. Ele está aguardando uma conexão. Ou seja, eu preciso agora construir um cliente que ele conecte nesse servidor. Quando ele conectar, ele vai falar, ó, cliente conectou. Beleza? Só que antes da gente construir o nosso cliente, vamos terminar aqui o nosso servidor para ficar um pouco mais enxuto. E eu preciso mostrar para vocês também o conceito de comunicação entre os dois. Porque por mais que ele conecte aqui, eu ainda não consigo comunicar um com o outro. Porque para isso, eu preciso usar os fluxos de entrada e saída. Eles ficam em inglês, né, nas bibliotecas, né, que é output stream e o input stream. Input é de entrada, né, input, um fluxo de entrada, e output é um fluxo de saída. O cliente, ele tem tanto os dois, ó, cliente.get input stream quanto o output stream. Então eu consigo utilizar esses dois fluxos de entrada e saída para enviar mensagens para o cliente e para receber mensagens do cliente. Quando eu quero receber, eu utilizo o input stream, porque eu quero o fluxo de entrada, né? O que está entrando nesse socket aqui, ó? O que está entrando nesse socket, né? Eu utilizo o input stream. E quando eu quero escrever, ou seja, quando eu quero enviar uma mensagem para esse cliente via socket, eu escrevo na output stream, no fluxo de saída, beleza? Então tá. Para ler, eu vou chamar um cara chamado BufferedReader, tá? Que eu vou chamar ele aqui carinhosamente de leitor. E também vou criar um escritor. Vou chamar ele carinhosamente de escritor. Então aqui é o print o writer. Escritor. Quem viu a aula de manipulação de arquivos aqui do curso de Java, viu que eu usei esses dois caras para também ler e escrever em arquivos. Porque o conceito é o mesmo. Qual que é a diferença aqui? É porque nesse caso aqui, eu estou entre duas aplicações. E o conceito de socket eu posso abstrair para um computador, para dois computadores, né? Eu posso rodar o meu servidor na minha máquina, você rodar o cliente na sua máquina e você conectar na minha, desde que eu abra a porta para você, 8089, nas portas do modem, né? Desde que eu tenha essa porta exposta e eu te passar uma IP, você consegue conectar no meu servidor. Bom, vamos lá, né? O BufferedReader, nosso leitor aqui, ele não está pronto. Eu preciso passar para ele o fluxo de entrada do cliente, do socket. Ou seja, new BufferedReader é uma new input stream header e dentro dela eu passo o cliente .get input stream. Então eu estou passando aqui para o meu leitor o fluxo de entrada, né? A input stream do cliente. Para o escritor é o que? É new print writer. Aqui no print writer basta eu passar o output stream, cliente.output stream, get output stream. Aí. Bom, o meu leitor e meu escritor estão prontos para escrever e ler, tá bom? Beleza. O socket conectou e ele enviou uma mensagem. Como é que eu faço para receber essa mensagem? Eu uso o leitor, né? Então, o leitor, string mensagem recebe leitor.readline. Dessa forma, eu consigo, através do método readline, ler e passar para a variável mensagem e imprimir aqui para a gente, ó. Mensagem recebida do cliente.
Aí eu concateno aqui, prontinho. Tá. E como é que eu aviso lá pro cliente que eu recebi a mensagem dele? Pra gente fechar essa comunicação. Basta eu chamar o escritor e dar um print ln. É igual o print ln do System Out, só que ao invés de eu imprimir no meu console, eu imprimo na output stream do socket. Dessa forma, o cliente consegue ler lá do lado dele. Então, ó, print ln mensagem, sua mensagem foi recebida. É isso. Eu dou esse aviso aqui lá pra ele. Tá bom. Depois, galera, que tudo termina aqui, ó. Depois que eu escrevo, né, lá na output stream, eu termino esse loop. E sempre quando eu termino um loop de socket, eu chamo o cliente, né, eu chamo o socket.close para fechar essa conexão. Eu vou fechar essa conexão e eu vou abrir ela novamente, né? Eu vou aguardar uma conexão novamente depois que acabar esse loop aqui. Certinho? Tranquilo até aqui, né? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Se eu executar aqui, não vai acontecer nada. Vai só parar lá no aguardando uma conexão. Por quê? Porque agora a gente precisa construir o cliente para que ele conecte no meu servidor. E dessa forma a gente consiga ver essa comunicação acontecendo entre as duas aplicações. Então, bora lá para o cliente. Bom, pessoal, uma coisa que eu esqueci aqui foi que aqui no Print Writer é boa prática a gente dar um true aqui, que é o auto flush, tá? Isso aqui serve para que a gente não tenha problemas de buffer ao longo das conexões. Então deixa aqui o auto flush true. Bom, eu vou pegar aqui, ó, puxar aqui o que vai ser o nosso cliente, tá bom? Eu vou apagar isso aqui que já vem junto quando a gente cria a classe aqui no IntelliJ, e vou iniciar o nosso cliente, tá bom? Eu preciso do try catch aqui também, porque aqui a gente também vai ter o socket aqui, né? Então a gente precisa ter uma exceção para IO exception. Pronto. Eu vou criar aqui um socket e vou chamar ele só de socket mesmo aqui, tá? E new socket. E o que eu tenho que passar aqui, galera? Eu tenho que passar onde que eu quero conectar esse socket. Então eu vou conectar onde? Localhost 8089, não é isso? Sim. Aqui, a porta aqui é separada. Então aqui, ó. 8089. É primeiro o endereço, depois a porta. Pronto. Localhost, new socket. E aqui onde que eu quero conectar. Se eu fosse conectar em uma outra máquina que não fosse a minha, né? Seria o IP da pessoa, né? Ou da máquina aqui. E no meu caso aqui é aquela padrão, né? 192, 168 e tal, 01, se não me engano, algo assim. Ou localhost, mais fácil, né? Bom, dessa forma aqui, ó, o meu socket, eu vou ligar ele aqui, ó. Meu servidor, tá aqui, né? Tá aguardando uma conexão, deixa ele aí. Na porta 8089. Bom, agora que eu criei o meu socket aqui, galera, eu vou criar pra gente os leitores e os escritores, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar o buffered header. Input string socket.get input string e vou chamar aqui também escritor, né? E vou chamar o print writer, que é o nosso escritor, que é o leitor, desculpa. Recebe new print writer, passando o socket.get output string e o true no auto flush. Bom, galera, no servidor a gente tem um input string, ou seja, o que vem aqui do cliente que eu vou mandar para lá cai na input string lá, ou seja, o que eu escrevo na output string cai na input string do servidor, e o que eu escrevo e o que o servidor escreve lá na output string eu recebo na minha input string aqui. Ou seja, como que funciona isso?
o meu fluxo de entrada aqui do meu cliente, ele é enviado pelo fluxo de saída do servidor. Padrão, né? Tipo, bom, eu tenho um fluxo de entrada, é o que tá chegando. O fluxo de saída é o que tá saindo, é o que eu tô escrevendo. Ou seja, eu peço só que não confundam isso, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, o leitor, ele tá lendo do servidor. E aqui, o escritor tá escrevendo pro servidor. E vice-versa. O servidor lá, o input stream recebe o que o cliente manda para ele. E o output stream lá é o que o meu cliente vai receber aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é o meu leitor, ponto. A aplicação do servidor lá tá esperando uma mensagem, não é isso? Então eu vou chamar o escritor para enviar uma mensagem para ele. Eu vou chamar aqui, ó, o cliente esteve aqui. Então eu vou mandar essa mensagem lá pro meu servidor. Aí o servidor vai receber essa mensagem, certo? E vai falar que recebeu. E como o servidor ele reage a isso e ele fala, eu recebi a sua mensagem, eu preciso receber essa mensagem de confirmação do servidor. Poxa, ele recebeu a minha mensagem, né? Então eu chamo o leitor para ler essa input stream, que é o que está chegando aqui dentro do cliente. Então, leitor.readline, certo? Eu passo isso aqui para uma string mensagem recebida. Vou printar ela aqui pra gente, ó. Mensagem recebida. Tá. Aí aqui mensagem recebida, né? Então vamos recapitular. Sim, tem um socket.close para fechar o socket depois que a gente termina aqui. Só que aqui, galera, o que vai acontecer? Quando eu executar esse código, ele vai conectar no localhost na porta 8089, né? Vai escrever pro servidor o cliente esteve aqui, porque ele vai escrever na output stream, que vai ser lido lá pelo servidor, e depois ele vai guardar aqui a mensagem de volta do servidor, que vai ser aquela mensagem de confirmação. E então ele vai avisar, ó, mensagem recebida, né? Eu vou receber essa mensagem e vou imprimi-la aqui pra gente ver se a gente recebeu aquela mensagem que o servidor mandou, né? Se a gente ver aqui de novo, ó, ele vai mandar a mensagem aqui, ó, sua mensagem foi recebida, tá bom? Bom, então vou conectar lá, né? Eu vou executar aqui e vamos ver se vai funcionar. Olha lá, ó. Eu executei e ele imprimiu, ó, sua mensagem foi recebida. Quem que mandou isso aqui? Foi o servidor. Se eu for lá no servidor, vocês vão ver. Olha lá, ó. O cliente 127.0.0.1 conectou, né? Que é o IP o IP padrão aqui do modem, né? 127.0.0.1, que é o localhost. Mensagem recebida do cliente. O cliente esteve aqui, né? Que é o que eu coloquei, ó. Mensagem recebida do cliente. Eu podia colocar aqui só cliente, né? Pra ficar melhor. E aí, depois que ele fez isso, ele passou a aguardar uma conexão novamente. Então, olha só, aguardando uma conexão, né? Olha lá. Mandei mensagem, ó. Sua mensagem foi recebida. Se eu olhar aqui no servidor, ó. Cliente. O cliente esteve aqui, né? E ele retornou a sua mensagem foi recebida. Ou seja, através do socket, eu consigo criar um servidor que está aqui aguardando conexões, certo? E eu conecto aqui via socket com o servidor, envio uma mensagem para ele e aguardo uma mensagem de volta. Óbvio que isso aqui é o básico do básico. Eu estou apresentando para vocês os sockets e como é que eles funcionam e como que eles conversam entre si. Como vocês podem ver, isso aqui é escalável a aplicações como jogos, inclusive, né? Onde eu tenho um servidor que fica esperando conexões e para cada conexão ele executa uma coisa diferente, ou ele trata de forma diferente. É assim que chats são feitos. Eu conecto dois clientes no mesmo servidor e essas pessoas conseguem conversar entre si. E quem que intermedia isso? O próprio servidor. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, cara. Aula legal, né? A aula de Socket é muito bacana. Se você quer ver mais vídeos sobre Sockets, né? Comenta aí.
Eu acho que é algo legal de trazer, sim, aplicações legais de serem trazidas aqui para mostrarem para vocês, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Um abraço aí. Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscreva se você gostou e quer ver mais vídeos, né? É isso, um abraço. Até mais.